fala. Agradeço a participação. Hoje a gente tem a satisfação de ter conosco o professor Marco Mello. O nome dele inteiro é Marco Aurélio Ribeiro de Mello, né? É biólogo formado pelo FRJ, com doutorado pela Unicamp, a Universidade de Ulm, é isso? Na Alemanha? Isso. É essa a pronúncia? Tá. Isso. Trabalhou como pesquisador associado na Universidade de Ulm e hoje é professor do IB da USP, né? Trabalha bastante na formação de jovens cientistas e na divulgação do conhecimento científico, né, no público. Eu acho que depois ele vai compartilhar conosco links do blog e de páginas que ele tem. A especialidade do professor Marco é ecologia teórica, né? E a principal meta dele é desvendar essas regras de sistemas complexos e formados por interações entre espécies diferentes. E no final ele quer ajudar a ligar os pontos entre dados e ideias, né? Que é o título da palestra. Então, professor Marco, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Rogério. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, poder contar uns causos aí sobre a minha carreira para vocês. Vocês pediram que eu falasse sobre a vida de cientista, né? Então eu resolvi, na verdade, contar sobre a minha carreira, um pouco sobre a minha vida. Não porque a minha carreira tem algo especial, mas justamente porque é uma carreira bem comum. Então, talvez contando o caminho que eu percorri, possa ajudar vocês a ter uma ideia do que um cientista normal, aí, mediano, faz no dia a dia, né? Mas antes de começar a história, eu gostaria muito de agradecer a organização, principalmente o Rogério e a Fabiana, né, que me convidaram, mas todo mundo do PPG de vocês, muito obrigado. E eu gostaria de agradecer também a nossa rede de colaboradores e financiadores no Laboratório de Síntese Ecológica da Universidade de São Paulo. Sem todas essas pessoas e instituições, seria impossível fazer o nosso trabalho. Esse caos que eu quero contar aqui para vocês hoje é baseado na jornada do cientista. E a jornada do cientista nada mais é do que uma versão adaptada da jornada do herói, proposta pelo Campbell. Se vocês quiserem saber mais sobre essa teoria, por favor, leiam o texto que está lá no blog sobre isso. Mas antes, um aviso muito importante. Essa palestra é o relato da minha jornada pessoal. Eu vou contar para vocês histórias sobre desafios e oportunidades. E eu vou falar sobre as minhas decisões e as consequências das minhas decisões. Só que a jornada de cada pessoa é única. Então, o que deu certo para mim pode não funcionar para vocês. Tendo isso em mente, como começa essa história? Olha, eu sempre fui uma criança muito curiosa, uma criança introvertida, muito introspectiva, e eu adorava a natureza, ainda adoro a natureza, especialmente praia, litoral, mar. A praia é o meu habitat natural, ainda mais tendo nascido e crescido lá no glorioso Rio de Janeiro. Eu também sempre curti muito tecnologia, sempre fui muito nerd, sempre gostei de computadores. Até quando eu não tinha grana para ter computador em casa, eu brincava emprestado com o computador CP500 de um amigo meu, lá nos anos 80. E eu adorava ler revistas de divulgação científica. Eu devorava Ciência Hoje, super interessante, Globo Ciência. E pela Ciência Hoje eu tenho e sempre tive um carinho especial. Assim, é uma revista que influenciou muito a minha decisão de me tornar cientista. Fora revistas, eu sempre amei os livros e devorei os livros. Principalmente os livros desse senhor aqui, o Hermann Hesse, Nobel de Literatura. E eu tenho um carinho especial pelo livro Siddhartha. Eu li esse livro quando eu tinha uns 11 anos de idade, mais ou menos, e foi um livro que mudou completamente a minha vida, porque ele me abriu as portas do Oriente. Eu descobri que o Oriente existia e que as religiões e filosofias orientais existiam. E eu me identifiquei profundamente com o modo oriental de ver o mundo. E eu mergulhei de cabeça nas artes marciais. Eu pratiquei especialmente, né, com dedicação, uma arte vietnamita, um tipo de Kung Fu, e cheguei a me tornar instrutor dessa arte marcial vietnamita. Foi uma fase de muito aprendizado, e eu curti muito. Então, na verdade, as primeiras aulas que eu dei na vida não foram de ciência e de biologia, foram aulas de Kung Fu, por incrível que pareça. E eu sempre amei os idiomas.
Eu gosto muito de estudar idiomas estrangeiros e estudar idiomas nativos também. E graças a muitos sacrifícios que a minha família fez, eu consegui estudar no colégio de rico lá no Rio, mesmo tendo vindo de uma família pobre. Eu estudei no colégio alemão e eu me formei em alemão antes de me formar no segundo grau. Então, essa coisa de tradução, interpretação, sempre me fascinou. Eu sempre curti muito artes, e principalmente a arte da fotografia. E depois de um tempo, eu consegui unir a minha paixão pela natureza com a paixão pela arte, através de fotografia da natureza. Lá no meio da minha adolescência, mais ou menos, teve uma morcegada que começou a visitar meu apartamento, lá no bairro de Santa Teresa, um bairro bem arborizado lá no Rio de Janeiro. Pô, e esses morcegos, eles iam nesses bebedouros de beija-flor que a gente deixava na varanda. Eu comecei a ter um contato mais próximo com esses animais e me apaixonei por eles. Morcegos são criaturas fantásticas, sensacionais. Só que aí, no final da adolescência, cheguei numa encruzilhada na minha vida, e uma encruzilhada pela qual todos os jovens passam. Eu estava me tornando um adulto, né? Virando de maior. E, poxa, o que eu ia fazer com a minha vida, né? Profissionalmente falando? Eu pensava em várias possibilidades, porque eu tinha vários interesses, eu gostava de várias coisas, ainda gosto de várias coisas. Qual caminho eu deveria seguir, né? Qual caminho seria mais adequado para mim? Poxa, eu tenho que ser, todo mundo aqui já passou por esse dilema também. Eu pensava, poxa, eu tenho uma formação em Vietvodal, será que eu sigo? Porque eu era faixa roxa, eu era instrutor. Mais um pouco eu ia virar faixa preta. Eu pensava, será que eu sigo, viro um faixa preta e aí vivo de dar aula de Kung Fu e talvez de lutar também, ganhar algum dinheiro lutando, legal e ilegalmente também. E só que, poxa, na época era muito difícil você viver de arte marcial, porque o UFC tinha acabado de começar e não tinha promovido toda a revolução que ele promoveu na arte marcial. Eu também tinha minha formação em alemão. E eu pensava, poxa, será que de repente eu sigo por essa carreira? Eu não considerava necessariamente fazer ensino superior na universidade. Essas formações técnicas que eu tinha, para mim, já estavam suficientes. Eu falava, eu podia seguir esses dois caminhos. Eu gosto muito das duas coisas. Só que o vírus da ciência já tinha me contaminado. E esse contato com morcegos me fez ficar muito interessado talvez em ser biólogo, né? Fazer ali um ensino superior, seguir para biologia, para ciências. Eu estava dividido, pensando, poxa, o que eu faço, né? Será que eu caso ou compro uma bicicleta? Aí eu parei para ouvir os conselhos de uma figura paterna muito importante na minha vida, meu Vitor, meu saudoso tio Vitor. Pô, o tio Vitor era uma pessoa muito sábia. Ele não completou nem o primeiro grau, ele trabalhava como vigia noturno, mas é uma das pessoas mais sábias que eu já encontrei no mundo inteiro. O que o tio Vitor me falou? Ele falou assim, pô, Marco, pergunta para tu mesmo o seguinte. Primeiro, o que tu gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Ele me falou, você vai passar tanto tempo na sua vida adulta ocupado com trabalho que se você não curtir o que você fizer, a sua vida vai ser miserável, vai ser muito ruim. O que você gosta de fazer? Depois ele me perguntou, o que você faz bem? Porque não adianta você gostar, falar, eu adoro fazer tal coisa. Se você não fizer isso bem, ninguém vai querer te pagar para fazer isso. E aí você não vai conseguir colocar pão na mesa para tua família. O que tu faz bem também, né? E meu tio Vitor perguntou também, pô, Marco, o que tu faria mesmo depois de ganhar na Mega Sena? Ou seja, se você não precisasse mais trabalhar para sustentar a sua família e o trabalho fosse só por prazer ou por senso de missão, o que você faria, mesmo de graça? Aí eu fiquei encucado com essas três perguntas, fiquei um bom tempo na minha adolescência pensando sobre essas coisas e eu decidi atender um chamado para aventura. Pô, vocês devem se perguntar agora, que aventura era essa aí que o Marco está falando? A aventura de prestar o vestibular. Ah, deve ter gente falando, pô, o que tem de mais prestar o vestibular? Um monte de gente presta, faz faculdade hoje em dia. Gente, mas depende da família onde que tu nasceu, da tua história de vida. Eu nasci numa família pobre pra caramba, que veio da roça e veio da favela também. Então, você pensar em fazer universidade na minha família era uma ideia meio Torre de Marfim, né? É que nem você ir para um mundo completamente desconhecido, porque quase nenhum parente meu tinha se formado no ensino superior, e quem tinha se formado tinha feito faculdade particular do interior, assim, aquela da esquina, né? Tipo, ninguém tinha nunca ido para uma universidade pública, né, fazer uma formação em ensino superior.
Mas eu falei, vou tentar. E aí, pô, estudei, né, me dediquei, tive muita ajuda de muita gente e deu certo. Eu acabei passando. E aí começou a fase da formação na minha carreira, ou seja, a graduação. Eu entrei no mundo desconhecido, saí da minha tribo, do meu mundo conhecido, e fui fazer a graduação em biologia na UFRJ, também conhecida como a gloriosa Universidade do Brasil. Nossa, e foi um tempo em que minha cabeça mudou muito, mexeu muito, porque principalmente quando tu vem de uma família pobre, uma família que não teve acesso à educação, direito, quando você descobre o mundo da universidade, você percebe que o mundo é muito maior do que o mundo da sua família, que as possibilidades são muito maiores do que você imaginava. E principalmente por causa das leituras que eu comecei a ter contato na faculdade, né? Esses livros que biólogo adora, Dawkins, Diamond, Gould. E esses livros mudaram muito a minha forma de ver o mundo. Eu acabei deixando de lado outros lados da minha vida, como a espiritualidade, a arte também, o esporte até, e mergulhei de cabeça em conhecer coisas novas. E principalmente, eu consegui matar um desejo muito grande que eu tinha desde a adolescência, que era estudar morcegos. Vocês lembram que os morcegos começaram a me visitar lá na minha varanda? E eu fiquei apaixonado por esses bichos. Aí eu tive uma sorte enorme de conseguir um estágio com morcegos no segundo período da faculdade, lá no laboratório do professor Fernandes. E eu conheci uma galera muito louca, aprontando as maiores aventuras na reserva biológica Poço das Antas, lá no interior do Rio. Nossa, eu fiz muito trabalho de campo em Poço das Antas. É aquela reserva onde mora o mico-leão dourado. Você já deve ter visto no Globo Repórter. E como eu aprendi, gente? Eu aprendi muito com essa galera lá. Foi um tempo de muita felicidade. E eu frequentava muito Pissinguaba também, que é um parque estadual no litoral norte aqui do estado de São Paulo. Isso porque eu comecei a trabalhar como monitor de disciplinas, de Zoologia 3, Zoologia 4, técnicas de campo em Zoologia. E aí eu ia 2 vezes por semestre a Pissinguaba como monitor, né? E foi muito legal. Pissinguaba é um paraíso na Terra. Quem não conheceu deveria visitar esse lugar. E aí, por causa desse trabalho como monitor, eu comecei a dar aula muito cedo. Eu comecei a dar aula de graduação quando eu ainda estava na graduação, né? Coisas que só acontecem no Brasil mesmo. E eu estava ali obcecado por morcegos e eu comecei a dar práticas de campo sobre morcegos, principalmente, mas também sobre mamíferos em geral. E eu dava aula ali para outras turmas de graduação, né? Sobre como capturar morcego, história natural de morcego, por que morcegos são fofinhos e lindos. E para eu poder me aprofundar, né, na quiropterologia, no estudo de morcegos, eu comecei a frequentar muito o Museu Nacional por influência de uma outra figura de mentora que eu tive, a Márcia Batista, a quem eu sou muito grato. E com a Márcia, eu fiquei olhando incontáveis crânios de morcego. Era uma vibe meio Shakespeare, né? Ser ou não ser um quiropterólogo. E era crânio, era pele, e eu ajudava a Márcia a organizar a coleção de morcegos do Museu Nacional, e eu aprendi muito sobre taxonomia e história natural nessa época. E eu estava tão afim de aprender mais, que eu comecei a frequentar a Universidade Rural do Rio também, na mesma época. Eu comecei a ir no laboratório do professor Adriano Perac. E aí eu tenho que fazer uma pausa solene aqui nessa história de hoje, porque o professor Adriano Perac é o grão-mestre da quiropterologia brasileira. Eu tenho um respeito e uma reverência enorme por ele. Eu aprendi muito com a equipe dele também, e principalmente com Marcelo Nogueira e com André Paul, que me ensinaram ali a quiropterologia na prática, no dia a dia. E foi nessa época que eu conheci a principal figura de mentora da minha vida, a professora Elisabeth Kalko, que era professora lá na Universidade de Ulm, na Alemanha. Olha só, no primeiro momento eu não tive contato direto com ela. Por a minha sorte, tinham acabado de inventar o e-mail, eu estou ficando meio antigo mesmo, e eu comecei a mandar e-mail, consegui o contato da professora Kalko, e olha só que legal, ela começou a responder os e-mails de um aluno de graduação de um país de terceiro mundo lá do outro lado do planeta. Ela era uma pessoa muito prestativa, muito paciente, e ela começou meio que a fazer uma mentoria. Ela foi minha mentora à distância, né, por e-mail mesmo. Só cabe aqui um parênteses, antes disso, logo antes disso, os primeiros contatos que eu tive com colegas estrangeiros foram por carta ainda. E ela me incentivou a divulgar o conhecimento científico, a compartilhar com a sociedade. Por influência dela, eu criei esse site, a Casa dos Morcegos, lá no final da minha graduação, que está no ar há mais de 20 anos.
E foi um dos primeiros sites do mundo a falar sobre morcegos, e o segundo no Brasil, né, em português. E essa coisa de começar a fazer um site, né, ele já passou por vários provedores. Na época ele estava no GeoCities, tinha até GIF animado, né, e MIDI tocando no fundo. Isso me abriu várias portas, como, por exemplo, escrever matéria de jornal sobre morcegos e participar de programas de TV, né, sempre falando sobre morcegos e tentando espalhar a palavra quiróptera para o mundo. E logo depois, né, dessa fase da graduação, eu comecei a fase da transformação na minha jornada do cientista, que era a pós-graduação. Eu fui fazer meu mestrado em ecologia lá na UERJ e conheci uma outra turma muito louca, aprontando novas aventuras, só que dessa vez na Ilha Grande. É um outro paraíso na Terra, lá no litoral sul do Rio de Janeiro. Outro parque estadual que vale muito a pena visitar. Nossa, eu aprendi muito na Ilha Grande, gente. Eu estava ali na minha zona de conforto, né, na Mata Atlântica de Baixada, Mata Atlântica costeira, Restinga, Manguezal, praia. É o meu habitat natural, realmente. E aí, eu queria continuar do morcegos. Só que eu não queria estudar só os morcegos. Eu comecei nesse ponto a ficar fascinado por interações específicas, né? Quando espécies diferentes se relacionam. E no mestrado, eu resolvi estudar os morcegos carolha, esse gênero carolha, que eu já estudava na graduação, só que a relação desses carolhas, com plantas do gênero piper, que são pimentas em geral. Inclusive, a pimenta do reino é um piper também. Eu queria entender, então, como é que reprodução de planta influenciava a reprodução de morcego e vice-versa. Aí, esse bichinho da interação interespecífica me picou. E esse é o meu foco de trabalho até hoje. Comecei, então, estudando interações positivas, né? O mutualismo de dispersão de sementes. Eu fiquei fascinado por mutualismos e dispersão de sementes especificamente. E eu realizei um sonho nessa época do mestrado. Eu publiquei meu primeiro artigo da Ciência Hoje. Nossa, foi muito legal, gente, porque eu amava essa revista desde que eu era criança. Ela foi uma das principais influências para eu me tornar um cientista profissional, e conseguir publicar nela pela primeira vez me deu um prazer assim gigantesco. Na verdade, eu nunca senti um prazer tão grande ao publicar um trabalho quanto nessa vez na Ciência Hoje. Mesmo tendo publicado em revistas maiores depois e tudo, esse foi o artigo que mais me deu prazer na vida. E eu também me contaminei com a estatística na época do mestrado. O pessoal lá da UERJ adorava estatística, e eu comecei a gostar muito de ecologia numérica, ecologia quantitativa. E me apaixonar pelos números e pelas análises me abriu a porta de várias colaborações. Eu comecei a receber convites para fazer projetos em paralelo à minha tese de mestrado. Isso é muito legal, gente. A ciência é como se fosse um grande quebra-cabeças internacional e cooperativo. Então, quanto mais você puder jogar em áreas diferentes desse quebra-cabeça, mais divertido fica a sua carreira, né? A sua profissão. Aí eu cheguei numa outra encruzilhada da minha carreira. Gente, a vida é cheia de decisões. Você tem que tomar decisões e ver o que acontece depois. Nesse momento, a minha encruzilhada tinha a ver com uma crise existencial na carreira. Eu descobri que, se por um lado a ciência profissional era muito legal, muito estimulante e divertida, por outro, a academia pode ser um ambiente muito tóxico também. Isso porque a ciência profissional é uma carreira de alta performance. Igual você querer ser atleta das Olimpíadas, sacerdote no Vaticano ou ator da Globo. É muita competição, é muita pressão, o seu rendimento tem que subir a cada vez, você tem que estar sempre rendendo cada vez mais, e eu estava começando a quebrar com essa pressão. Aí eu resolvi fazer uma pausa na carreira. Eu falei, olha, eu tenho que me afastar da academia, me afastar da ciência, para ver se é isso que eu quero fazer da minha vida mesmo. Aí eu lembrei que eu tinha outra profissão, e fui ser professor de idiomas. Eu fui contratado pela UISA de lá de Caçapava, no interior paulista, e fui dar aula de inglês e de alemão. Então, eu peguei a ciência, né, depois do mestrado, e fui dar aula de idiomas. E foi muito legal, gente. Eu adoro dar aula de idiomas, adoro fazer tradução. Línguas são muito divertidas, e linguística é muito divertido também. Só que eu comecei a sentir falta de fazer pesquisa. Na verdade, quando os meus colegas ficavam ali no cafezinho, né, entre uma aula e outra, depois de um tempo, eu comecei a pedir permissão para ir no laboratório de computadores da escola, começar a voltar a trabalhar nos artigos do meu mestrado. Eu estava sentindo muita falta dessa coisa nerd, né, de fazer artigo, analisar dado. E aí
voltei para a jornada do cientista depois dessa pausa de 1 ano mais ou menos. E fui fazer meu doutorado na Unicamp em ecologia. Aqui eu vou contar um segredo para vocês. Ó. Vamos aproveitar que ninguém está escutando agora, ninguém está ouvindo. Na verdade, eu queria ter feito Unicamp lá na graduação. Eu cheguei a passar no vestibular da Unicamp, só que eu conversei com os meus pais, eles falaram, pô, Marco, a gente não tem condição financeira de te sustentar fora do Rio. E aí eu falei, beleza, eu vou fazer a UFRJ. E, pô, foi maravilhoso. A UFRJ foi maravilhosa na minha vida. É minha alma mater, a UFRJ. Mas assim, eu consegui retomar o sonho de fazer Unicamp no doutorado. E aí, agora eu conheci outra galera e fui trabalhar em outro tipo de Mata Atlântica. Ao invés de estar ali no litoral, né, nas baixadas, eu fui para Mata Atlântica de montanha, para Mata Nebular, lá no Parque Intervales, no interior de São Paulo, no maior contínuo de Mata Atlântica que ainda existe. E eu conheci pessoas sensacionais no Parque Intervales, principalmente o seu Ditinho. Ele me ajudava no campo, né, no trabalho de campo, é um mateiro profissional ele. E, gente, eu nunca conheci na minha vida uma pessoa que conhece tanto de planta quanto o seu Ditinho. Eu aprendi botânica prática, né, botânica popular tradicional com ele, e foi assim, o seu Ditinho foi uma escola para mim. E lá ia eu perturbar mais um pouco os morcegos, só que dessa vez não era morcego carolha, eram morcegos do gênero Sturnira. E eu continuava estudando interações interespecíficas. Eu tinha ficado muito encucado com essa questão de como é que reprodução de planta afeta a reprodução de animal. E eu queria estudar isso com um outro modelo. Eu queria ver se coisas um pouco diferentes rolavam em outro par de interação. Só que eu queria dar um twist aí na história. Eu queria aprender técnicas novas, teorias novas. E aí eu contei de novo com a minha mentora à distância. Eu aprendi telemetria à distância, né, com perdão do trocadilho, com a professora Calca e a equipe dela. Ela me botou em contato com alunos dela que faziam radiotelemetria lá no Panamá, e com eles eu descobri que equipamentos eu podia usar para responder as minhas perguntas, e comecei a estudar a ecologia do movimento. Eu queria entender como é que a relação dos morcegos com as plantas afetava a maneira como os morcegos usam o espaço. E como é que, em última instância, isso afetava o processo de dispersão de semente na área. Aí fui eu unir o meu interesse nerd por tecnologia na infância com o meu interesse por natureza e ciência também. Então, nesse ponto, os meus caminhos começaram a se cruzar de novo na minha vida. E aí teve uma outra transformação muito legal nessa época. Eu comecei a ir lá para o Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Voltei para a minha zona de conforto, né, perto da praia, ali perto do mar. Eu fui fazer um curso de campo, de frugivoria e dispersão de sementes, lá na Ilha do Cardoso, com uma equipe sensacional de professores. Eu aprendi muito nesse curso de campo, ele mudou a minha carreira de novo, porque foi nele que eu descobri que existia a ciência de redes. Nossa, gente, essa história de redes complexas é apaixonante. Eu comecei a perceber nessa ferramenta conceitual e operacional que existiam formas de eu colocar em prática as minhas ideias mais malucas. A ciência de redes permitiu que eu botasse em prática alguns projetos meus que estavam engavetados há muito tempo. Ela abriu várias portas e hoje estudar redes é um dos pilares do meu laboratório. E foi um pouco depois desse curso que aconteceu a maior transformação na minha jornada. E nenhuma transformação se compara a essa. Eu me tornei pai, no meio do doutorado, né? Imagina só, fazer um doutorado já não é mole, né? Imagina fazer um doutorado com um filho recém-nascido, né? Mas o meu filho foi a maior bênção na minha vida e ele, inclusive, me tornou um cientista melhor, porque eu aprendi a valorizar cada vez mais cada minuto da minha vida, priorizar as atividades e me tornar uma pessoa mais disciplinada, mais ordenada também. E eu decidi nesse ponto, lá no final do meu doutorado, que eu precisava aprender mais. Eu estava muito cru, eu estava muito fraquinho e eu precisava aprender mais coisas. Então eu falei, eu tenho que ir lá com a minha mentora à distância e ter contato real com ela. Aí eu pedi uma bolsa de doutorado sanduíche para o DAD, por sorte fui contemplado, e fui lá para a Universidade de Ulm, lá na Alemanha, fazer 1 ano de doutorado sanduíche com a professora Calco. Essa foi a mudança de ambiente mais radical na minha história, né? Mudei lá para as florestas temperadas, saí do mar para a neve.
E conheci uma outra turma realmente muito louca. E era, nossa gente, a equipe de trabalho da professora Calco era muito legal. Se por um lado a academia pode ser muito tóxica a maior parte do tempo, isso depende muito de quem está no comando. E a professora Calco era uma chefe que criava uma atmosfera maravilhosa de trabalho, uma atmosfera de colaboração, de coleguismo. E eu aprendi muito nesse ano. Depois eu retornei ao Brasil e finalmente consegui minha faixa preta. Só que não era uma faixa preta em artes marciais, era uma faixa preta em ciência, era o título de doutor, lá na Unicamp. E aí começou uma outra fase na minha vida, que era o estabelecimento. Eu já tinha o meu treinamento de cientista e precisava ver onde é que eu ia exercer profissionalmente a ciência, né? Aí eu pedi uma bolsa de jovem pesquisador para a FAPESP. E fui lá para a UFSCar, trabalhar como JP. Para quem tiver curiosidade, um JP é uma coisa intermediária entre um pós-doc e um professor. Você tem várias atribuições de professor, monta um grupo de pesquisa, inclusive, mas você não é um professor. E não tem contrato de professor e nem estabilidade. Então, você é uma espécie de pós-doc de luxo, digamos assim. Foi uma fase de muito aprendizado. Mais uma mudança de ambiente. Lá fui eu me metendo cerrado. E é outro ambiente pelo qual me apaixonei. E comecei a ampliar meu leque de interações. Além de estudar frugivoria e dispersão de sementes, eu comecei a estudar polinização também, graças a novas parcerias que eu fiz, principalmente com a professora Isabel Machado, lá de Recife, da UFPE, que é uma outra pessoa com a qual eu aprendi muito mesmo. E chegou a hora de começar a passar o que eu tinha aprendido com meus alunos. Então, comecei a iniciar várias pessoas na nobre arte da radiotelemetria. E foi nesse momento que eu conheci a minha melhor aluna de todos os tempos, a minha padawan, a Renata Muilaer. Ela fez a iniciação científica comigo lá na UFSCar e depois ela fez mestrado e doutorado com outros professores em outras instituições, mas a gente manteve uma relação de mestre e aprendiz para o resto da vida, que dura até hoje. E foi uma espécie de ciclo da vida, né? Uma coisa meio Rei Leão, Hakuna Matata, porque se eu tinha sido treinado como cientista por uma mulher, agora era a hora de eu treinar uma mulher como cientista. Dava uma sensação de ciclo, né, se completando. E nessa equipe a gente continuou estudando as estornidas, né, o bicho lá do meu doutorado, indo mais a fundo na relação das estornidas com as solanáceas, e dessa vez com abordagens experimentais, como experimentos de cafeteria, em tendas de voo, em cativeiro, para a gente entender melhor essa interação interespecífica no nível do indivíduo, não mais no nível das espécies, mas no nível do indivíduo. E como é que essa relação afeta de novo a ecologia do movimento desses animais e, em última instância, a dispersão de sementes. Foi nessa época também que eu escrevi os primeiros tutoriais e guias que circulavam só no meu laboratório para ajudar no treinamento dos meus alunos. E depois esses tutoriais acabaram se convertendo no blog, no Sobrevivendo na Ciência, do qual participa a Renata. A Renata escreve o blog junto comigo também. Aí, como não podia deixar de ser, mais uma encruzilhada na minha vida, mais um momento de uma decisão muito importante. Prestar concurso ou não prestar concurso? Gente, essa daí era mais ou menos aquela época em que houve uma tempestade perfeita. Foi a confluência do programa Reúne Federal com várias aposentadorias de uma geração, nas estaduais também. Tinha concurso de professor para tudo quanto é lado. E rolava uma pressão gigantesca no sentido de prestar qualquer concurso para qualquer lugar, sem pensar muito, entrar em qualquer lugar. Depois, se você não gostasse do emprego, você tentava mudar, porque tinha concurso todo mês acontecendo. Mas, gente, a pressão social é uma péssima conselheira. E eu não gosto de surfar ondas assim tão grandes. Eu prefiro surfar ondas bem menores, bem mais tranquilas e bem mais seguras. Eu parei para me lembrar dos conselhos do meu tio Vitor, né? Pensar em quem eu sou, o que eu quero da minha vida. E eu cheguei até a prestar alguns concursos nessa época, 2 concursos, e tive um desempenho ruim, porque eu não me preparei de verdade, eu estava com a minha alma naquilo, não era aquilo que eu queria. Às vezes, o que é bom para a maioria não é bom para você. O caminho que todo mundo está seguindo não é o caminho que você deve seguir, você deve ouvir a sua voz interior, e deve ouvir o tio Vitor também. Eu decidi que eu queria voltar para a Alemanha, trabalhar com a Calco. Eu não queria prestar concurso, na verdade. Eu queria trabalhar lá com ela, com a minha mentora, com a minha mestra.
E aí eu pedi uma bolsa de pós-doc da Fundação Humboldt e consegui voltar para a Universidade de Ulm. Cabe um outro parênteses aqui na minha história, que, gente, a Fundação Humboldt é a melhor agência de fomento do mundo. Você cria uma relação vitalícia com essa fundação. Depois que acaba a bolsa, você continua vinculado à fundação e você faz parte de uma espécie de maçonaria acadêmica. É uma coisa fora de série. Aí estava lá eu de volta para a Universidade de Ulm e dessa vez ampliando o meu leque de interações. Eu comecei a me interessar por interações negativas também, como a destruição de sementes, o roubo de pólen de néctar e as zoonoses e outros tipos de parasitismo também. Eu comecei a me apaixonar também pelo lado negativo da força, pelos antagonismos. Agora eu estudava antagonismos e mutualismos e tentava entender a relação entre os dois. E cada vez mais eu me mergulhava nas abordagens computacionais, né? Só trabalhando no computador, eu tinha abandonado o trabalho de campo, trabalhava com bases de dados, principalmente, análise de Big Data. E foi muito legal, porque foi nesse momento que eu consegui o primeiro emprego formal da minha vida. Eu consigo ganhar meu dinheiro desde os 15 anos de idade, né? Fazendo corre aí onde dá. Só que eu sempre trabalhei com bico, né? Sem carteira assinada ou como bolsista. Nem quando eu trabalhei em algumas empresas eu tive a carteira assinada, né? Coisas de Brasil também. Só que aos 33 anos de idade, meu primeiro emprego formal com um contrato foi lá na Alemanha, como pesquisador associado. Mais uma dádiva da minha mentora. E aí eu trabalhei lá, estava feliz, eu tinha decidido que eu ia me estabelecer lá na Alemanha ou na Europa, ia ficar mais alguns anos trabalhando como pesquisador para me qualificar e, quem sabe, conseguir um cargo mais estável depois de uns 10 anos como pós-doc no mínimo. Só que a vida me deu uma rasteira. A minha mentora morreu. Ela morreu muito cedo, de forma inesperada, e o sistema acadêmico alemão, ele é muito cruel. Na verdade, ela era a chefe do departamento, e chefe lá é um cargo vitalício. Então, quando a chefe morre ou se aposenta, acaba o departamento. Depois de um tempo, eles contrataram uma outra professora, só que essa professora tem a liberdade de formar uma equipe completamente nova. Então, gente, muitas vezes num departamento que tem 50 pessoas lá na Alemanha, você só tem umas 2 ou 3 pessoas com cargo vitalício, o resto é tudo temporário. E eu era um dos temporários e tinha que fazer meu corre, né? Eu tenho filho para criar. E aí, por sorte, apareceu um concurso no Brasil e eu consegui passar como professor na UFMG. E aí eu fui para um outro tipo de ambiente, dessa vez para os campos rupestres, um outro ambiente sensacional, conheci novos tipos de interações e comecei a ficar fascinado com essa dualidade entre antagonismo e mutualismo nas interações entre espécies diferentes. E para mim, foi ficando cada vez mais claro o quanto antagonismo e mutualismo, na verdade, se transformam um no outro, o quanto eles têm a mesma essência, no fundo, e se contaminam um ao outro. E foi a partir desse insight que nasceu o Laboratório de Síntese Ecológica, que eu coordeno até hoje. É um laboratório com uma abordagem mais teórica, baseada em bancos de dados, e basicamente o que a gente quer é ligar os pontos entre dados e ideias. Mas tudo bem, que história é essa de ligar os pontos entre dados e ideias? Basicamente, a gente trabalha com informação que já está disponível. Por exemplo, bancos de dados, dados de colaboradores, dados da literatura. Gente, e o que não falta são ideias e dados soltos por aí, mal aproveitados. A gente tenta ligar os pontos entre eles para transformar a informação em conhecimento. Isso é a síntese teórica que a gente faz no laboratório. E foi nessa época que eu comecei, graças a esse tipo de insight, a me reaproximar da minha espiritualidade com essas religiões orientais, que eu sempre gostei. Eu comecei a ver o yin e yang da ciência e lembrar do yin e yang da minha vida também. E aí começou a fase de redenção da minha carreira. Por questões familiares e pessoais, eu mudei da UFMG para a USP, prestei novo concurso, voltei para o probatório e agora estou num ambiente que eu adoro, no maravilhoso Instituto de Biociências da USP, que até tem um jardim japonês. Fica a dica, é um lugar maravilhoso para meditar antes de começar a trabalhar. Finalmente eu realizei meu sonho de ter um laboratório próprio, com uma sala só para mim e um laboratório para os meus alunos, equipado do jeito que eu gosto. E eu formei uma equipe da qual eu me orgulho muito, uma equipe maravilhosa, com pessoas de diferentes países e diferentes estágios da carreira. E
com a Renata, né? A Renata está sempre presente na minha vida. Hoje ela é pós-doc, né? Ela já é uma mestra Jedi independente, tem a faixa preta dela, e ela é pós-doc lá na Nova Zelândia, só que ela mantém um vínculo informal com o meu laboratório, e a gente continua escrevendo paper, dando aula, escrevendo blog, dando entrevista juntos. A gente faz um monte de coisa juntos. E ela me ajuda a cuidar da criançada também hoje em dia. Continuamos montando quebra-cabeças, e dessa vez com colaborações cada vez mais diversas, no mundo todo, em diferentes países. E um desses quebra-cabeças que a gente tem montado lembra muito a parábola do elefante, uma parábola taoísta. Tinha um grupo de monges que eram cegos. Eles estavam passeando na floresta. Aí eles toparam com um elefante. Pô, mas que bicho é esse? Eles nunca tinham encontrado um elefante antes. Aí um monge pegou o rabo do elefante e falou: "Isso é um pincel". Um outro monge pegou o marfim do elefante e falou: "Olha, encontrei uma espada". Já um outro monge abraçou uma das patas do elefante e falou: "Olha, isso aqui é uma coluna de um templo". Se a gente parar para pensar, cada monge desses não estava errado. Só que nenhum deles individualmente tinha a visão completa daquele quadro. E a mesma coisa acontece na ciência em muitas histórias, inclusive nas interações entre espécies. E aí nasceu o insight para fazer a minha tese de livre docência, em que, junto, né, na equipe do laboratório, com mais de 10 anos de pesquisa, juntos nós descobrimos que, no caso das redes de interações, as pessoas estavam cada uma enxergando uma parte dessa história, mas dá para botar essas peças juntas e enxergar o quebra-cabeça como um todo, dá para enxergar o elefante completo. E é o que a gente propõe nessa tese de livre docência. Como é que termina essa história, então? Ouvindo o tio Vitor. Agora, na fase da redenção da minha carreira, eu tenho sempre pensado o que eu gosto de fazer, o que eu faço bem e o que eu faria mesmo se eu ganhasse na Mega Sena. Isso ajuda a gente não só a trilhar a jornada e se estabelecer, mas ajuda a gente a fazer as pazes com a gente, depois que a gente cumpre o objetivo que a gente tinha, para a gente poder largar a batalha para trás, largar todas as feridas para trás, curar essas feridas e redescobrir quem a gente é. Na verdade, o tio Vitor tinha ensinado para mim o conceito de Ikigai, mesmo sem ele conhecer esse conceito. É um conceito que eu estudo muito a fundo hoje, um conceito de Okinawa, e, de modo resumido, é a sua razão para levantar da cama de manhã. Depois, se vocês quiserem ler, tem um texto sobre isso lá no blog também. Eu tenho recuperado a minha essência, recuperado a conexão com a minha espiritualidade, vendo como é que a minha espiritualidade se conecta com a minha ciência e com a minha arte também. Eu tenho tentado florescer, aproveitar agora uma fase mais madura da minha carreira para poder desenvolver coisas que eu não desenvolvi ainda. E dessa forma, com esse florescimento, tentar reencontrar o meu final no meu começo. Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês. E se vocês quiserem ver mais algumas histórias e ver mais algumas dicas sobre a carreira acadêmica, eu sugiro que vocês leiam os livros lá do nosso blog. Tem mais informação no site, dá para acessar por esse código. E muito obrigado a todos e todas. Muito obrigado, Marco. Fantástico, fantástico mesmo. Só tenho a te agradecer por essa palestra, assim, que falou de ciência, mas também falou de uma coisa que eu acho muito importante, que é, e que eu sempre escutei isso, eu tive um tio Vitor também na minha vida, chamado Jober, que sempre me disse assim, faz o que tu gosta, tá? Muito obrigado mesmo, foi fantástico e emocionante ao mesmo tempo. Conseguir tocar a ciência, conseguir falar da ciência dessa forma, né? Misturando a tua jornada, passando essas ideias que a gente tem, os tropeços, os acertos e principalmente escolhas de caminhos, né? Eu acho que hoje, para o jovem, isso é mais do que importante, escutar alguém falando de uma forma positiva, olha, siga no caminho, né? A coisa vai dar certo. Eu acho que é isso. Bom, Marco, nós sempre abrimos para
para a plateia fazer perguntas, questões e conversar contigo. Então, agora, mais uma vez, obrigado, e eu abro para o pessoal conversar com o professor Marco. Muito obrigado, Rogério. Um Jedi, de fato. Aproveitem, gente. Não é sempre que nós temos um Jedi. Né? Por favor, Fabiana. Bom, Marco, muito obrigada pela palestra, pela tua fala, foi muito inspirador, né? É super importante, né, tanto para os jovens, né, que estão aí na graduação, mestrado, doutorado, mas também para nós, né, que já estamos um pouco mais de tempo aí na vida acadêmica, te ouvir. E, na verdade, eu queria ouvir tua opinião, né, sobre como a gente pode manter, né, os jovens pesquisadores inspirados a seguir adiante nesse momento um tanto complicado, né, para a ciência brasileira, com pouco investimento, né, então o que a gente pode fazer, né, mesmo dentro dos nossos laboratórios, em sala de aula, né, para o pessoal seguir aí inspirado, né, querendo seguir a carreira, e também como nós, cientistas já mais estabelecidos, podemos nos manter relevantes no mundo científico frente à situação atual de investimento em ciência no Brasil. Eu queria ouvir tua opinião aí sobre esses temas. Fabiana, obrigado pela pergunta, é uma excelente pergunta, e eu acho que a gente tem que pensar por partes. A primeira parte, e é um conselho que eu dou principalmente para a galera mais nova, é que o mundo é feito de ciclos de crise e bonança. Então, crises são cíclicas. Crises não duram para sempre e bonança não dura para sempre. Então, a gente tem que aprender a aguentar o baque das crises e se preparar durante a bonança para a próxima crise que vai vir. Porque sempre depois que tudo melhora, depois de um tempo piora de novo. Então, por exemplo, para quem é da minha geração, final da geração X mais ou menos, né, anos 70, a gente já passou por 3 grandes crises, né? 4 grandes crises, na verdade, na nossa vida. A gente passou pela ditadura militar, a gente passou pela hiperinflação dos anos 80, a gente passou pela recessão dos anos 90, e agora a gente passa pela crise econômica que começou em 2008, né, no mundo. No Brasil, começou a pegar o bicho mais em 2013, 2014, né? E agora virou crise sanitária, ambiental, social, política, planetária, tudo, né, ao mesmo tempo, né? Então, o meu conselho é o seguinte, gente, primeira coisa a ciência é uma carreira muito específica, como ciência profissional. É claro que todo mundo pode se envolver com a ciência de diferentes formas. Tem ciência cidadã e várias outras coisas. Mas a ciência profissional, como carreira de cientista, ela é muito específica. Então, o primeiro ponto todo mundo deve se perguntar se é esse o caminho que a pessoa realmente quer seguir. Porque é um caminho de muito sacrifício, muito investimento, e investimento sem garantia nenhuma de retorno. Então, o primeiro ponto é esse, principalmente numa crise, é se perguntar, será que eu estou só seguindo a manada? Ou será que é isso que eu quero da minha vida realmente, né? Primeiro ponto. E o segundo ponto é o tempo todo pensar também que se eu acredito na minha missão, se eu acho que a ciência tem uma importância na humanidade como uma das grandes culturas humanas que são transnacionais e transtemporais, isso me dá inspiração para eu aguentar períodos de crise, sabendo que a minha missão é mais importante do que o meu bem-estar naquele momento. É o senso de missão. É o senso de você pertencer a algo maior do que você pertence a uma cultura maior do que você, e que muitas vezes, se a sua missão é importante, você tem que saber que sacrifícios são necessários, sacrifícios individuais às vezes, né? Então eu acho que o que segura a gente nos momentos de crise é a gente lembrar que a gente faz parte de algo maior. E a cultura, a ciência é uma cultura milenar, gente. A gente está conectado a uma tradição que vem de milênios. Se vocês ouvirem só os europeus, eles vão falar que a ciência nasceu no século XIV, com Francis Bacon e pensadores do tipo.
Mas isso é mentira. A ciência tem milênios de idade, né? E ela vai se transformando ao longo dos séculos e dos milênios. Então pensem nisso. Pensem que existe algo maior do que vocês e vocês pertencem a uma cultura milenar. Isso dá um senso de missão que ajuda a gente a segurar o ânimo. Obrigada, Marco. Nada. Mais alguém, gente? Todo mundo achou inspirador? Marco, eu trabalho com parasitologia, então interação também me interessa, né? Ao longo desses anos, só que eu sempre trabalhei com organismo aquático, né? Então tem ainda, e focado muito mais em parasitologia. Mas eu tive bons colegas que trabalharam com morcegos e trabalham ainda, né? Lá da UFPR, onde eu fiz o doutorado, a turma do Fernando lá e aquela gente toda, né? Nunca saí com eles de noite, sempre me convidaram, eu disse, não, de noite já estou velho para isso. Mas eu gostaria de saber assim, ó, a gente despende de muito tempo para aprender muita coisa, né? E ao longo dessa tua palestra, tu falas em, eu sempre me preparei, né, de tal forma disso, daquilo. Bom, eu acho que para o pessoal que está nos assistindo, que ainda é jovem, está na formação, né, e até para a gente mesmo, como disse a Fabiana, o quanto tu conseguias trabalhar no início da carreira, o quanto tu trabalhou para ter tua formação no doutorado, e o quanto tu trabalhas agora. Eu não sei se tu entendeu a questão, mas é em cima de interações, né? Porque, para mim, é isso. É o quanto tu despende do teu tempo, até da tua família, ou se tu consegue te organizar para trabalhar só com o teu grupo de trabalho, que isso não afeta a tua vida particular, porque isso também entra naquilo que tu falaste, assim, de o que eu vou fazer, o que eu gosto de fazer, né? E para eu gostar de fazer, isso não pode me atrapalhar em outras coisas. E eu vi que ao longo da tua formação, tu fez um monte de coisa. Como é que tu te organizou durante a tua formação para isso? Como é que te organizas agora como líder de equipe? É uma excelente pergunta, Rogério. E eu diria o seguinte: como é que o meu caminho deu certo para mim, né? Eu gosto muito de enfatizar que as minhas escolhas deram certo para mim e elas não servem para todo mundo, né? Cada caminho é pessoal, né? Mas no meu caso específico, eu diria que assim, eu não tenho nenhum talento assim fora do normal, sabe? Eu não tenho nada que me destaca na multidão. A única coisa que é a minha arma secreta é disciplina, muito disciplina. E disciplina eu aprendi com o budismo, com o taoísmo e com as artes marciais. Então, o meu segredo para conseguir vencer competição muitas vezes, conseguir ter acesso a algumas oportunidades importantes como empregos e bolsas, foi disciplina. Então, o que eu faço na minha vida? Eu sei muito bem, graças ao meu tio Vitor, do que eu gosto e o que eu quero. Então, isso estabelece a minha lista de prioridades na vida. E o tempo todo eu começo a pensar se as minhas prioridades estão sendo atendidas. Se elas não estão sendo atendidas, eu começo a cortar coisas. Aí entra uma questão que é o poder do não, né? A gente precisa saber dizer não na vida. E, por exemplo, assim, uma prioridade absoluta para mim, que nada pode atrapalhar nunca, é jogar videogame com meu filho. E ele mora com a mãe dele, né? Agora com a pandemia, com o isolamento, a gente está jogando online, né? Assim, meu filho já é quase um adulto praticamente agora. E então, assim, eu posso deixar de fazer qualquer coisa, mas eu não posso deixar de jogar videogame com meu filho, né? Então isso aí vem em primeiro lugar, né? Mas para a galera mais nova, o que eu recomendo é principalmente isso. Eu recomendo tenham disciplina. Sacrifícios são necessários, e principalmente na fase da transformação da jornada do cientista, né? Que é a pós-graduação. Não adianta, vocês vão ter que trabalhar muito. A pós-graduação não é um trabalho das 9 às 5. Se as pessoas falarem para você, olha, com 30 horas por semana você vai ter uma boa carreira, é mentira, gente. Tem que ter equilíbrio. Você tem que equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Mas durante a fase em que você está aprendendo a ser cientista profissional e quer conquistar um lugar ao sol, você vai ter que sacrificar algumas coisas. Só que você não pode sacrificar tudo. Você vai perder algumas festas de aniversário, você vai ter que deixar alguns hobbies de lado por um tempo,
mas você não vai perder todas as festas e você não vai largar todos os seus hobbies, né? E eu recomendo especialmente que as pessoas façam um treinamento emocional o tempo todo na carreira. E para cada pessoa uma coisa funciona diferente, né? O espírito, no sentido amplo, pode ser alimentado com a arte, com o esporte ou com a religião. Então é isso, com o emocional de vocês, e tenham disciplina, acima de tudo. Obrigado, Marco. Eu não sei se você está conseguindo ver o chat ali, mas o Kleber agradece a palestra, né? E pergunta se o laboratório, o Kleber é um nosso professor, né? É um dos decanos do programa, e ele pergunta se tu tem alguma ação de extensão, se tu pode comentar isso, se vocês realizam as suas ações no laboratório. Kleber, extensão é uma coisa muito importante para mim desde a graduação, né? A minha primeira ação de extensão é o site Casa dos Morcegos, que está no ar até hoje. E aí, lembrando que a divulgação científica pertence ao campo da extensão, né? Está dentro da extensão também. Então, o que a gente faz continuamente, né, no meu laboratório de extensão? Nossas ações de extensão são, primeiro, o blog Sobrevivendo na Ciência, é uma ação de extensão. O site Casa dos Morcegos é uma ação de extensão. E, além disso, a gente faz várias outras ações pontuais, né, de acordo com a oportunidade. Por exemplo, escrever matéria de jornal, escrever matéria de revista, participar de podcast, participar de canais de YouTube. Mas o que é fixo é isso, é o blog e a Casa dos Morcegos. O resto vem de acordo com a demanda. Eu vou até botar o link aqui para vocês no chat. Vou botar primeiro o link do blog, que eu escrevo lá junto com a Renata, né? Mas várias outras pessoas escrevem lá também a convite de vez em quando. Esse é o link do blog. E esse outro que eu vou botar aqui para vocês é o da Casa dos Morcegos. Deixa eu catar o link aqui. Que foi o site que eu comecei lá na graduação, ainda no GeoCities, cheio de GIF animado e música tocando em MIDI no fundo. Agora não tem mais isso, né? Agora ele está mais elegante. Obrigado. O professor Leonardo Maltic está perguntando se, com a tua experiência, né, de trabalho em vários biomas do sistema, cerrado, praia, serra, floresta, te ajuda na sua ciência atualmente. Leonardo, obrigado pela pergunta, e me ajuda muito, porque ter trabalhado tanto com pesquisa quanto com ensino em vários tipos de bioma me deu acesso a conhecer na prática, no mundo real, vários tipos de interações. E isso foi abrindo a minha cabeça, e foi isso que foi levando ao insight, depois de muito tempo, de que antagonismo e mutualismo é tudo a mesma coisa. São manifestações da mesma essência. E então eu acho que frequentar vários ambientes foi importante para minha formação como biólogo e como naturalista também, né? Para eu poder ver essas coisas na prática e às vezes ter um insight, falar, pô, o jeito que aquela vespa está caçando aquela aranha me lembrou o jeito que eu vi aquele beija-flor furando a corola daquela flor, e que me lembrou um parasita que eu encontrei numa abelha coletora de óleo outro dia, sabe? Então ajuda a fazer conexões entre coisas diferentes, né? Obrigado. Acho que tem mais gente querendo fazer perguntas. Eu não sei se está enxergando o chat, tá? Tô sim. Eu vi uma pergunta da Gabriela agora, né? Isso. Então, ela agradece também, né? E em algum momento da tua jornada, bateu a síndrome do impostor, quando você se sente incompetente? Se sim, quais táticas você usou para passar por isso? Nossa, Gabriela, o tempo todo, assim. Hashtag quem nunca, né? Mas o que tem nesse lance da síndrome do impostor? Tem um lado yin e outro yang, né? Vamos ver esses dois lados que estão envolvidos. Por um lado, vamos lembrar, a gente está numa carreira de alta performance. É exigido da gente, você tem que dar o seu melhor rendimento todo dia, e o seu melhor rendimento de amanhã tem que ser melhor do que o seu melhor rendimento de hoje. Então, como é que você não vai se sentir impostor ou impostora numa situação dessas, né? É normal, assim. Porque você fazer ciência profissionalmente, né, como ganha-pão, é você enfrentar um desafio a cada dia. O desafio só vai aumentando.
Então, você fica se sentindo insegurança muitas vezes. Isso é normal. Só que, de novo, você tem que nem o Hermann Hesse mandava fazer no livro Siddhartha, você tem que parar, respirar e jejuar. Se você fizer isso, você volta para o seu centro. Só que existe um lado muito mais perigoso da síndrome de impostor. É quando você sente a síndrome de impostor o tempo todo, constantemente, e ela não te dá folga, por muitos períodos. Aí, você está correndo o risco de entrar em sofrimento psicológico. E do sofrimento psicológico, você pode entrar em uma psicopatologia. Aí é muito perigoso. Então, assim, se sentir várias vezes ao longo da carreira, pontualmente, se sentir como uma impostora, é normal. Todo mundo se sente assim. Só que se você se sentir como impostora por muito tempo, por longos períodos, sem sossego, aí eu recomendo procurar a ajuda de psicólogos, de psiquiatras, psicanalistas, para tentar trabalhar o que está te incomodando, né? Porque aí pode ser alguma coisa mais grave realmente nisso. E outra coisa muito importante nessa questão do impostor é que às vezes a gente acha que só a gente se sente como impostor ou impostora na carreira. Mas eu te garanto que todo mundo se sente assim em algum momento. A diferença é que tem gente que sabe disfarçar bem e tem gente que não sabe disfarçar, né? Só isso, meu. Eu acho que isso está muito ligado, né, Marco, ao te encontrar, né? Se tu já encontrou, assim, o que tu gosta mesmo de fazer, se aquilo te agrada de verdade, né? Mesmo assim, tu vai ter esses momentos, mas eu acho que está muito ligado a isso, né? Com certeza, porque muitas vezes, né, a insegurança vem da falta de autoconhecimento. Depois que você se conhece melhor e entende melhor qual é o seu ikigai na vida, você começa a entender que você não é bom em tudo, você não gosta de tudo e você não serve para tudo. E aí, quando você vai descobrindo suas limitações da vida, e todo mundo tem muito mais limitações do que potenciais, né? Você fala, ah, beleza, mais uma limitação, legal, mais uma aqui para coleção, vou botar na minha lista de limitações, né? Normal, eu sei fazer uma ou duas coisas bem, mas não sei fazer bem 412 milhões de coisas, né? Então, é isso. Mas isso vem do autoconhecimento, realmente, né? A Natália, Marco, está fazendo também, está agradecendo a palestra, diz que é muito inspiradora, e ela gostaria de saber se no teu processo de formação, tu te sentiste atrás dos pares, assim, né? Como colegas que estão em contato com a ciência desde crianças, ou como quem vivenciou essa sensação. Ah, Natália, dia. Natália é minha aluna de doutorado. É, E a Cristina, que está aí na lista, é minha aluna de mestrado também. Bom, bem-vindas. Natália, bom dia. E, Natália, sim, várias vezes. Imagina só, eu trabalho num departamento que tem colegas excelentes, assim, eu admiro muito os meus colegas de departamento. Tem pessoas ali que fazem ciência de altíssimo nível e nível mundial. Tem colegas meus que são editores das melhores revistas, né, de ecologia do mundo. E claro que eu me sinto atrás deles, eu sou inferior a eles. E totalmente inferior a eles. E não tem nenhum problema com isso. Porque eu ocupo um diferente do deles, né? E às vezes você é inferior em uma coisa e você faz melhor outra coisa também, né? Porque nessa nossa carreira de cientista, somente na carreira de professor ou professora de universidade, a gente tem 5 pilares. Você tem a pesquisa, o ensino, a extensão, a orientação e a gestão. A gente atua em 5, como se fossem 5 profissões em uma, né? 5 em um professor universitário. Então, você vai ter colegas que fazem pesquisa melhor do que você, mas às vezes você faz extensão melhor do que seu colega. Você tem colegas que às vezes fazem ensino melhor do que você, mas tem um outro colega que é ótimo na gestão. É aquele tipo de colega que quando vira coordenador de departamento, a vida de todo mundo fica mais fácil, né? Naquele ambiente, né? Então, é isso, assim, ninguém é bom em tudo, um monte de gente é melhor do que você em um monte de coisa, mas talvez você seja melhor do que outras pessoas em algumas coisas, e é isso, é isso que você convive com a sua própria inferioridade, as suas próprias limitações, tentando descobrir de novo o seu Ikigai, sabendo quem você é, né? Buscando o autoconhecimento e percebendo que nenhum sistema, nenhum mecanismo funciona sem todas as engrenagens. Você é uma engrenagem de um sistema. Você participa e colabora para o todo. E nenhuma engrenagem é melhor do que a outra no absoluto. Cada engrenagem faz um papel diferente naquele motor.
Eu senti isso quando eu entrei nesse grupo do programa aqui, Marco. Eu sempre falei isso, eu nunca escondi isso de ninguém. Eu me senti muito bem recebido e atraído pelas pessoas e pelo grupo que trabalha nesse programa de pós-graduação, né? Então, eu me sinto muito bem, eu me sinto uma parte bem legal, bem importante dessa engrenagem que é o programa de Biologia e Ambientes Aquáticos Continentais, porque tem uma equipe legal trabalhando. Então, isso também eu acho que favorece, né? Tu pode até sentir isso que a Natália perguntou, em algum momento as pessoas trabalham, eu também sou um admirador dos meus colegas, né? Acho fantástico ter muita gente fazendo muita coisa legal, mas eu acho que tu entender isso é legal também, que tu é parte daquele grupo, que aquele grupo está te recebendo e que tu pode colaborar de alguma forma, né? Acho que isso falta na academia ainda, em muitos lugares, né? O problema, Rogério, eu concordo totalmente contigo. O problema é que, como a gente está numa carreira muito competitiva, né, de alta performance, a gente tem que focar muito no individual por muito tempo para a gente ter uma chance de se estabelecer na carreira, né? E o que acontece é que esse treinamento longo, focado no individual, ele faz a gente desenvolver pouco o senso de coletividade. Então, é difícil. A gente precisa pensar em formas na academia de desenvolver mais o nosso senso de coletividade, né? Entender que, beleza, durante alguns períodos você tem que trabalhar para você mesmo, para você poder se desenvolver, se estabelecer, mas você sempre faz parte de algo maior do que você, né? E é isso. Mas é difícil, assim. É uma dualidade que tem na nossa formação que é difícil de vencer, realmente. Bom, pessoal, eu não sei se alguém tem mais alguma questão. Nós sempre estabelecemos um tempo, né, Marco, que é meio-dia e pouco. Se alguém tem mais alguma questão, por favor. Então, Marco, mais uma vez, o pessoal estranha quando a gente cumprimenta às vezes assim, né? Mas eu fiz parte da Seitonoe muito tempo e ficava o pessoal, no início eu achava estranho, tu mal chegava na Seitonoe, o pessoal não te conhecia, muito obrigado, que é uma forma que as filosofias orientais têm, né, de te agradecer antes de te conhecer, porque ela sabe que tu vai, de alguma forma, levar algo de bom para eles, né? E isso me conquistou. Então, Marco, muito obrigado. Foi uma palestra fantástica, incentivadora, né? Não só para os jovens, mas para quem já está na carreira há algum tempo. E, bom, espero poder contar contigo em outras oportunidades, para a gente bater mais alguns papos e conhecer mais um pouco da tua carreira, que é, sem dúvida alguma, fantástica. Muito obrigado em nome do programa e dos colegas que estão aqui. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, Fabiana. Foi um prazer aqui participar com vocês. E muito obrigado a todo mundo que entrou durante a sessão. Eu vi que em alguns momentos chegou a umas 60 pessoas, mais ou menos. Né? Poxa, eu fico muito feliz aí com essa audiência, né? Que vocês se interessaram pelo evento de hoje também. E, gente, se eu puder deixar uma mensagem final para vocês, eu queria deixar, falando dessa questão do Seisho Noe, né, que você falou de você, eu sou budista zen, né, praticante da escola Sotoshu, e eu queria deixar uma mensagem da Sotoshu para vocês, do budismo, do Shakyamuni Buda, que é que tudo é impermanente, nada é para sempre. Nem as coisas boas duram para sempre, nem as coisas ruins duram para sempre. Então, quanto mais vocês se desapegarem, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, e quanto mais vocês viverem no presente, saboreando cada momento enquanto ele está sendo vivido, mais suave vai ser a vida de vocês. E aí vocês vão perceber que a crise e a bonança, de novo, são manifestações da mesma essência também. As duas fazem parte da nossa vida, e sobrevivendo ou não sobrevivendo à crise, o que importa é o que você está vivendo nesse segundo agora, realmente. E é isso, força pessoal, tá todo mundo junto, estamos juntos e a gente vai vencer esses desafios. Podem ter certeza disso. Bom, muito obrigado. Então, assim que o Glauco, Marco, nós tivermos a gravação, eu te envio, tá? E a gente vai começar a disponibilizar isso pela página do YouTube do programa.
se tu nos permite. Ah, sim, sim. Gente, tá. Muito obrigado. Se eu puder também botar no meu canal do YouTube depois, Claro, né? Também, claro, óbvio, claro, sem dúvida. Tá bom, Marco? Muito obrigado, um bom restante de semana e espero em outras oportunidades te encontrar para a gente conversar muito mais coisas a E eu respeito espero da também. ciência, da divulgação e da vida de cientista. Um abraço, Até mais, obrigado. pessoal. Tchau. Tchau, gente, muito obrigado.